Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero te convidar a embarcar comigo em um estudo profundo e transformador da Palavra de Deus. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre 5 princípios fundamentais que podem fortalecer a sua vida espiritual, trazer paz ao seu coração e renovar a sua fé. Talvez você esteja passando por momentos de dúvida, de ansiedade ou até mesmo de fraqueza espiritual. Saiba que Deus deixou, através da Bíblia, orientações claras para que possamos viver uma vida abundante e cheia de propósito. Durante este vídeo, nós vamos aprender sobre a importância da oração, o poder da Palavra de Deus, o perdão que liberta, a comunhão que edifica e o fruto do Espírito Santo que transforma nossa maneira de viver. Eu te encorajo a ficar comigo até o final deste vídeo, pois ao longo de cada tópico, nós teremos momentos de reflexão e desafios práticos para a sua vida. Pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e prepare o seu coração. Se este conteúdo abençoar você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E claro, comente aqui embaixo de onde você está assistindo, para que juntos possamos criar uma comunidade de fé e apoio. Então vamos começar o nosso estudo com o primeiro princípio, a importância da oração. A oração é o primeiro e mais importante pilar da vida espiritual. Sem oração, nossa fé enfraquece, nosso coração se torna frio e ficamos vulneráveis ao desânimo. Orar é muito mais do que repetir palavras. É um diálogo vivo com Deus, uma expressão de confiança e dependência total do Pai Celestial. A Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós oramos porque Deus deseja relacionamento conosco. Quando nos aproximamos dele em oração, reconhecemos nossa limitação e declaramos que só ele é capaz de suprir nossas necessidades. A oração é também o caminho pelo qual entregamos a nossa ansiedade e encontramos paz em meio às dificuldades. A palavra de Deus nos mostra muitos exemplos de homens e mulheres que tinham a oração como prioridade. Jesus orava antes de tomar decisões importantes e frequentemente se retirava para lugares solitários para buscar o Pai. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões. Ana derramou sua alma diante de Deus em oração e viu o milagre acontecer em sua vida. Esses exemplos nos inspiram a também fazer da oração um hábito diário. Para manter uma vida de oração constante, é importante separar um horário fixo todos os dias, seja de manhã, à tarde ou à noite. Comece agradecendo por tudo que Deus já fez por você. Depois, apresente seus pedidos e compartilhe com Ele suas preocupações e sonhos. Uma boa prática é ter um caderno de oração, onde você possa registrar seus pedidos e anotar as respostas recebidas. Ore com fé, mesmo quando não sentir vontade. Oração não depende de emoções, mas de decisão e perseverança. O resultado da oração é poderoso. Ela traz paz ao coração, fortalece a nossa fé, nos aproxima de Deus e transforma situações. Talvez você pense que não sabe orar direito ou que suas palavras são simples demais. Mas Deus não está preocupado com a eloquência. Ele olha para a sinceridade do seu coração. Quando você ora, o céu se move. Quando você dobra seus joelhos, o impossível começa a acontecer. Por isso, eu quero propor um desafio a você. Durante esta semana, separe 5 minutos todos os dias apenas para falar com Deus. Pode ser no seu quarto, no trabalho ou em qualquer lugar tranquilo. Você vai perceber como esse tempo de oração vai renovar sua mente e trazer paz ao seu coração. Senhor, nós te agradecemos porque podemos falar contigo a qualquer hora. Ensina-nos a viver uma vida de oração constante e a confiar plenamente no teu poder.
Que cada pessoa que está acompanhando este estudo experimente a tua presença de uma forma real. O poder da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, eficaz e tem poder para transformar completamente a nossa vida. Muitas pessoas encaram a Bíblia apenas como um livro antigo, mas ela é muito mais do que isso. É a revelação do próprio Deus ao ser humano. Ela é luz para os nossos caminhos, alimento para nossa alma e espada para vencer as batalhas espirituais. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa passagem mostra que a palavra não é algo passivo. Quando lemos com fé e abertura de coração, ela tem o poder de nos confrontar, curar feridas, fortalecer nossa fé e renovar nosso entendimento. Ao longo da história, vemos homens e mulheres que foram sustentados pela palavra. Josué, por exemplo, recebeu uma ordem clara de Deus ao iniciar a liderança do povo de Israel. Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. A vitória de Josué não estava apenas na estratégia militar, mas principalmente na obediência à palavra. A Bíblia também nos oferece direção em momentos de dúvida. Quando não sabemos que decisão tomar, ela se torna um mapa seguro. Quando estamos fracos, suas promessas nos dão esperança. Quando estamos em pecado, ela nos chama ao arrependimento e ao perdão. Por isso, a leitura da palavra não pode ser algo esporádico. Deve ser parte essencial da nossa rotina diária. Existem várias formas de estudar a Bíblia. Você pode fazer uma leitura sequencial, livro por livro, começando pelos evangelhos. Pode estudar temas específicos, como fé, oração, perdão, família. Ou pode ler devocionalmente, meditando em pequenos trechos e perguntando ao Espírito Santo o que ele quer ensinar naquele dia. O importante é ter constância e buscar compreender o que Deus está falando ao seu coração. Se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, comece com passos simples. Separe alguns minutos todos os dias. Escolha um horário em que você esteja mais tranquilo e atento. Antes de começar, faça uma oração pedindo entendimento. Anote os versículos que mais falarem com você. Se possível, compartilhe com outras pessoas. A palavra lida e compartilhada se multiplica e frutifica ainda mais. Eu quero te convidar a iniciar um plano de leitura. Você pode começar pelo Evangelho de João, que revela de maneira profunda quem é Jesus e qual é o propósito dele para a sua vida. Leia um capítulo por dia e reflita sobre o que Deus quer ministrar ao seu coração. Senhor, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Que ela seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos sede de conhecer mais e mais a tua verdade e viver de acordo com ela. Que cada pessoa aqui seja fortalecida e transformada pela tua palavra. A prática do perdão. O perdão é uma das decisões mais poderosas e libertadoras que podemos tomar, mas também uma das mais desafiadoras. Falar sobre perdão nos confronta com lembranças dolorosas e situações que gostaríamos de esquecer. Muitas pessoas carregam mágoas durante anos, acreditando que manter o ressentimento vai de alguma forma trazer justiça ou proteger o coração. Mas a verdade é que a falta de perdão não protege, apenas nos aprisiona. Jesus ensinou sobre o perdão de maneira muito direta. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ele disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa é uma palavra muito séria. Deus nos chama a perdoar não porque o outro sempre merece, mas porque nós fomos perdoados primeiro. Quando olhamos para a cruz,
entendemos que somos tão necessitados de misericórdia quanto qualquer pessoa que nos tenha ferido. Talvez você tenha experimentado traição, abandono, humilhação ou palavras cruéis que marcaram sua história. Talvez a dor seja tão profunda que você ache impossível perdoar. Mas é importante entender que o perdão não acontece pela nossa força humana. Ele é uma decisão espiritual, sustentada pelo poder de Deus em nós. O perdão não significa que a ofensa deixou de existir ou que o que aconteceu foi certo. Também não significa que você precisa retomar o convívio ou permitir que a pessoa volte a ferir você. O perdão é liberar a dívida, soltar o peso e colocar nas mãos de Deus o direito de julgar e tratar o coração do outro. Quando você escolhe perdoar, quem é libertado primeiro é você mesmo. A falta de perdão se torna uma prisão invisível. Ela gera amargura, impede que experimentemos alegria plena, rouba nossa paz e até afeta a saúde física e emocional. A mágoa prolongada contamina nossa mente, interfere em nossos relacionamentos e fecha portas que Deus deseja abrir. Por isso, perdoar é essencial para quem deseja viver uma vida abundante em Cristo. Existem exemplos poderosos de perdão na Bíblia que nos mostram que isso é possível, mesmo diante das maiores injustiças. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso durante anos. No entanto, quando Deus restaurou sua vida, José escolheu perdoar e cuidar de seus irmãos em vez de se vingar. Ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O coração de José estava livre da amargura porque ele entendeu que Deus tem poder de transformar toda a dor em propósito. O maior exemplo de perdão foi dado por Jesus. Enquanto era crucificado, ele clamou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Jesus perdoou em meio à dor mais intensa. Ele nos mostrou que o perdão não depende das circunstâncias, mas de uma decisão de obedecer ao Pai e amar mesmo aqueles que nos feriram. Se você quer dar o passo do perdão, existem algumas atitudes que podem ajudar. Primeiro, reconheça a dor e não tente fingir que ela não existe. Deus não espera que você negue o que sente. Abra seu coração em oração e conte ao Senhor tudo o que aconteceu e como isso afetou você. Segundo, decida perdoar pela fé. O seu coração pode não sentir alívio imediato, mas a decisão de perdoar abre espaço para que Deus comece a curar suas emoções. Lembre-se, perdoar não é um sentimento, é uma escolha espiritual. Terceiro, declare em oração que você está liberando perdão. Fale o nome da pessoa e entregue essa situação nas mãos de Deus. Peça ao Espírito Santo que preencha seu coração com paz e compaixão. Quarto, se possível e saudável, peça a Deus a oportunidade de restaurar relacionamentos que Ele desejar restaurar. Nem sempre a reconciliação será possível, mas mesmo assim você pode viver livre da mágoa. Quinto, toda vez que a lembrança vier, reafirme sua decisão de perdoar. A cura emocional pode ser um processo, e Deus vai fortalecendo você a cada dia. Eu quero te convidar a refletir agora. Existe alguém que você precisa perdoar? Pode ser um parente que te machucou, um amigo que traiu sua confiança, ou até você mesmo, por erros do passado. Feche seus olhos por um instante e peça a Deus que traga essa pessoa à sua mente. Se hoje você decidir dar esse passo, saiba que o Espírito Santo vai te sustentar e conduzir sua vida a um novo tempo. Você não precisa mais viver preso ao que aconteceu. Deus quer derramar sobre você a liberdade e a paz que excedem todo o entendimento. Vamos orar juntos. Senhor, nós te pedimos que nos ensines a perdoar assim como fomos perdoados. Tira de nós toda a raiz de amargura e ressentimento. Dá-nos coragem para liberar o perdão, mesmo quando dói. Que o Teu Espírito Santo nos encha de amor e nos conduza em liberdade. Cura nosso coração e renova nossa mente. Nós entregamos todas as situações nas Tuas mãos e declaramos que confiamos no Teu poder, vivendo em comunhão. A vida cristã não foi criada para ser vivida de forma isolada. Deus nos chamou para sermos parte de um corpo,
de uma família espiritual que se sustenta mutuamente em amor, oração e serviço. Viver em comunhão com outros cristãos é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar e também uma necessidade para manter a fé viva e saudável. A Bíblia nos ensina sobre isso em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse texto descreve como a igreja primitiva vivia, unidos, aprendendo juntos, dividindo as necessidades e fortalecendo uns aos outros. Foi assim que a fé deles se consolidou e alcançou muitas pessoas. Infelizmente, muitas vezes enfrentamos a tentação de nos afastar da comunhão, seja por decepções, por timidez ou simplesmente por comodismo. Mas o isolamento espiritual abre portas para a fraqueza, para a frieza e para a solidão. Deus sabe que precisamos de relacionamentos saudáveis que nos edifiquem, nos corrijam e nos encorajem a continuar. A comunhão cristã é muito mais do que estar no mesmo lugar. Ela é compartilhar a vida, orar pelos irmãos, repartir o pão, ouvir e ser ouvido, chorar e se alegrar junto. Quando caminhamos em unidade, nos tornamos mais fortes contra as ciladas do inimigo. E também somos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas com nossos dons e testemunhos. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse versículo nos mostra que as amizades saudáveis têm o poder de nos aprimorar. Ninguém cresce sozinho. Quando nos cercamos de pessoas que temem a Deus, somos incentivados a permanecer firmes na fé e a viver com propósito. Jesus nos deu um mandamento claro: amar uns aos outros como Ele nos amou. Isso inclui perdoar, servir, compartilhar, encorajar e ser presença na vida do próximo. A comunhão exige disposição para sair do conforto e estender a mão, mesmo quando estamos cansados ou ocupados. Mas todo esforço vale a pena, porque o amor de Cristo é revelado através da nossa unidade. Se você ainda não faz parte de uma igreja local ou de um grupo de estudo bíblico, eu quero te encorajar a dar esse passo. Não espere sentir-se completamente pronto ou perfeito. A igreja não é um lugar para pessoas sem problemas, mas sim para pessoas que decidiram buscar a Deus juntas. Lá você encontrará apoio, ensino, oportunidade de servir e amizades que podem mudar sua história. Talvez você já faça parte de uma comunidade, mas esteja vivendo apenas como espectador. Deus quer que você se envolva de forma mais profunda. Pergunte ao Senhor como você pode servir, ajudar e ser resposta na vida de outras pessoas. Nunca subestime o impacto de um abraço, uma oração, uma palavra de ânimo ou uma atitude de generosidade. A comunhão também acontece na sua casa, com a sua família. Muitas vezes, as maiores batalhas espirituais e as maiores oportunidades de testemunhar o amor de Deus estão dentro do nosso lar. Ore com sua família, compartilhe a palavra e cultive relacionamentos saudáveis. Eu quero propor um desafio. Durante esta semana, procure se aproximar de alguém da sua comunidade cristã. Envie uma mensagem de encorajamento, faça uma ligação, marque um café ou ore por essa pessoa. Quando plantamos sementes de comunhão, colhemos amizade, fortalecimento e alegria. Senhor, nós te agradecemos porque não estamos sozinhos. Obrigado por nos tornar parte do teu corpo, a igreja. Ajuda-nos a viver em unidade, a amar com sinceridade e a sermos instrumentos de paz e encorajamento. Tira do nosso coração todo o orgulho, todo o medo e todo o isolamento. Dá-nos coragem para nos aproximar das pessoas e sermos luz onde o Senhor nos plantou. Em nome de Jesus, amém. No próximo tópico, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo e como ele transforma nossa maneira de viver e se relacionar. O último princípio que quero compartilhar com você hoje é sobre o fruto do Espírito Santo. Falar sobre o fruto do Espírito é falar da transformação mais profunda que o Evangelho pode produzir em nós. É sobre permitir que Deus renove em nosso coração, nossas motivações e nossa maneira de viver.
O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Talvez você já tenha ouvido ou lido esse versículo muitas vezes, mas é importante parar e refletir sobre ele com atenção. Paulo não fala sobre dons do Espírito aqui, que são capacidades especiais para servir. Ele fala sobre fruto, ou seja, aquilo que cresce naturalmente na vida de quem anda com Deus. Note que o texto não diz os frutos, mas o fruto, no singular. Isso mostra que todas essas virtudes fazem parte de uma única obra do Espírito Santo em nós. É como se fossem diferentes facetas de uma mesma joia, que brilham juntas e revelam o caráter de Cristo sendo formado no nosso interior. Vamos pensar em cada aspecto do fruto com mais profundidade. O amor é a base de tudo. Sem amor, qualquer outra qualidade se torna vazia. O amor do Espírito Santo não é um sentimento superficial, mas uma decisão de agir com compaixão, misericórdia e generosidade, mesmo quando não somos correspondidos. É o amor que nos faz perdoar, servir, cuidar e permanecer fiéis. A alegria é a convicção interna de que somos filhos de Deus, independentemente das circunstâncias externas. É uma alegria que não depende de ter tudo o que queremos, mas que nasce da certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. A paz do Espírito Santo não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É aquela serenidade que guarda nosso coração quando tudo ao redor parece incerto. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." Essa é a paz que o Espírito produz em nós. A paciência nos ensina a esperar o tempo de Deus, a suportar as fraquezas dos outros e a não desistir diante das dificuldades. A palavra usada na Bíblia tem a ideia de resistir com coragem e perseverança. A amabilidade é a bondade no falar, o cuidado com o próximo, a disposição de ser gentil. Ela se expressa em gestos simples, em palavras que edificam e em atitudes que demonstram consideração. A bondade vai além da gentileza e fala de integridade e generosidade. É escolher fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo que isso nos custe algo. A fidelidade é a lealdade que demonstra que somos dignos de confiança. É cumprir o que prometemos, ser constantes, não abandonar nossa fé nem nossos compromissos com Deus e com as pessoas. A mansidão é a força sob controle. Não é fraqueza, mas humildade e disposição de aprender e perdoar. Jesus disse: "Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração." Por fim, o domínio próprio é a capacidade de governar nossos impulsos, nossos desejos e nossas reações. O Espírito Santo nos ensina a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Talvez, enquanto você escuta sobre essas virtudes, perceba que algumas ainda não estão maduras na sua vida. E tudo bem, o fruto não cresce de um dia para o outro. É um processo diário de transformação. Deus não espera perfeição, mas sim disponibilidade. O segredo para produzir esse fruto não é tentar forçar cada qualidade separadamente. É permanecer conectado à fonte da vida. Jesus disse em João 15:05: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." A árvore que tem raízes profundas e recebe boa nutrição frutifica naturalmente. Da mesma forma, quando cultivamos intimidade com Deus, oração, leitura da palavra e obediência diária, o Espírito vai trabalhando silenciosamente dentro de nós e moldando nosso caráter. O fruto do Espírito também é um poderoso testemunho ao mundo. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida. Quando você age com paciência em situações difíceis, quando responde com amor diante da ofensa, quando mantém a alegria em tempos de luta, você está mostrando que há algo diferente em você.
Esse testemunho abre portas para que outros conheçam a fonte dessa transformação, Jesus Cristo. Eu quero te convidar hoje a fazer uma autoavaliação honesta. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, em qual dessas áreas o Senhor quer me trabalhar mais? Talvez você precise crescer em paciência com sua família, em domínio próprio sobre emoções e hábitos, ou em fidelidade aos compromissos que Deus colocou em suas mãos. Lembre-se de que o crescimento espiritual é um processo, e Deus é paciente com você. Ele é o agricultor que cuida com carinho, poda o que não produz vida e fortalece os ramos que frutificam. Se você permanecer nele, vai experimentar transformação contínua, para que o fruto do Espírito seja cada vez mais evidente. Quero te propor um desafio. Durante esta semana, escolha intencionalmente uma dessas virtudes para praticar. Pode ser o amor, mostrando generosidade a alguém; a paz, confiando em Deus diante de uma situação que você não pode controlar; ou o domínio próprio, resistindo a um hábito que afasta você da presença de Deus. Cada pequena decisão vai fortalecer sua fé e aproximar seu caráter do caráter de Cristo. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos porque teu Espírito Santo habita em nós e nos transforma dia após dia. Reconhecemos que sozinhos não conseguimos mudar nosso coração, mas declaramos que desejamos ser árvores frutíferas que glorificam o teu nome. Ajuda-nos a crescer em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o teu fruto se torne evidente em nossa vida e seja testemunho vivo da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Se este estudo edificou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Conte nos comentários qual aspecto do fruto do Espírito você mais deseja ver crescer na sua vida. Que Deus abençoe você e conduza seu coração a um novo tempo de amadurecimento espiritual. Até a próxima!